A paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Graças a Deus por mais esse momento ao qual Deus nos concede essa graça de podermos estar aqui junto dos irmãos, junto daqueles que estão nos acompanhando aí pela mídia, pelas redes sociais, nos acompanhando pelo YouTube. Eu quero fazer um convite todo especial para que os irmãos possam estar aqui nos acompanhando nas classes presenciais. Temos várias classes aqui no Centro Evangelístico que fazem esse estudo, né, das lições. Então é sempre muito bom a gente acompanhar pela mídia, né, acompanhar online, enfim, é mais confortável. Mas eu digo para os irmãos que o mais importante e o melhor é que os irmãos venham estar nos acompanhando numa classe presencial, onde os irmãos vão ter a possibilidade maior de estar aqui interagindo com os professores. Escolha uma classe e, sobretudo, se você é novo convertido ou se você ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, você ainda está acompanhando, né? Você é um amigo de Cristo apenas. E eu te aconselho que você venha aqui participar das classes presenciais aqui no Centro Evangelístico Internacional. Nós temos professores em várias classes, você escolhe uma classe ao qual você se adapte melhor, e ali você vai poder interagir com o professor, verificar as lições mais de perto com relação a dúvidas, incertezas, enfim. Mas, de qualquer maneira, hoje nós estamos aqui iniciando mais essa Escola Bíblica Dominical, aqui no Centro Evangelístico, e queremos, desde já, falar com que você possa estar nos acompanhando e aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, né? Nós estaremos aqui falando nesse trimestre, nesse trimestre, os assuntos são muito interessantes e fazem com que nós venhamos a entender muitas questões que às vezes são geradas dúvida em nosso coração, e que cada vez mais a gente possa ter a certeza, de que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é um norte para nossas vidas. Nós precisamos continuar caminhando no entendimento, na sabedoria da palavra de Deus. E as lições da Escola Bíblica Dominical, elas nos dão esses parâmetros para que nós possamos estar respaldados diante da Bíblia, do que vamos aprender. E isso é muito importante. Então, mais uma vez, fica o convite aqui para que você venha a acompanhar as aulas numa classe presencial, e fazer parte desse grupo do Centro Evangelístico Internacional Icaraí, que procura preservar o máximo possível a raiz da palavra, do entendimento, e nós estamos aqui para isso, para poder dar esse apoio àqueles que querem aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Então, sinta-se à vontade. Eu costumo dizer que desde já, quando eu estou falando, já separa aí a tua Bíblia de um lado, a revista da Escola Bíblica Dominical do outro lado, vai separando, vai já abrindo lá na lição de hoje, que é a lição de número 5, mas eu queria desde já pedir a todos os que estão nos acompanhando para que possam assim entender que existe todo um fundamento, todo um preparativo para aqueles que querem verdadeiramente ter sabedoria e discernimento na palavra de Deus. Então, para isso, nós temos que ter reverência a Deus, o Deus que nós servimos. Amém? Então, que você possa curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, vamos nos colocar na presença de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha falar ao nosso coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti para que Tu venhas a falar, Pai, conosco, através do Teu Espírito Santo, ministrar sobre as nossas vidas, Pai, o Teu querer, o Teu poder, a Tua glória, Pai. Deus, precisamos muito nos colocar, Pai, e saber que a Tua palavra, ela tem efeito em nossas vidas, Pai. Nós queremos trilhar caminhos bons, agradáveis, Pai, de conhecimento, de sabedoria, Pai, para que nada venha nos enganar, meu Deus.
mas que possamos sempre estar respaldados, Pai, na Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, e é nisso que nós, Pai, como alunos, Pai, queremos, Deus, nos colocar, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para ter discernimento desta palavra que será ensinada no dia de hoje, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque cada vez mais queremos, Pai, vivenciar em nossas vidas o Teu querer, o Teu poder, a Tua glória, Pai. Age em nossos corações, Pai. Mostra-nos a Tua verdade, Pai. Só Tu é Deus, só Tu é o Deus vivo. Tu é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Pai. Tu é o Deus que nos mostra essa verdade, Pai. Precisamos aprender contigo, Pai. Por isso que nada venha nos desviar dos teus caminhos, Pai, e nossos pensamentos nesta manhã, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque só Tu é aquele que pode nos dar a direção correta, Pai. E que possamos estar respaldados, Pai, na Tua palavra, que é a rocha que fortalece as nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando pela rede social, Pai. Da sabedoria, e que nada venha, Pai, a nos tirar da Tua presença nesse momento de estudo. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Então, nós vamos aqui fazer com que hoje nós tenhamos a sequência de uma série de lições, né, que viemos estudando durante esse quarto trimestre de 2025, e como tema geral da revista, né, da CPAD, essa revista desse trimestre, ela está nos mostrando, nos ensinando, através do pastor Silas Queiroz, que é o pastor que escreveu essa revista, que estudou para escrever essa revista. Por isso temos o cuidado, né, de saber quem escreveu, quem fez, né, quem meditou, quem estudou para poder escrever a revista. Então é o pastor Silas Queiroz. E ele vai nos falar nesse trimestre todinho, nós estaremos falando sobre quê? Algo que é muito importante na vida do cristão, é conhecer a vida como um todo, né? Ele diz assim, ó, do trimestre: corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então aqui, irmãos, nós podemos perceber, já que nesse trimestre vamos estar sendo ensinados sobre corpo, alma e espírito, né? Onde a primeira lição nos falou sobre o homem, corpo, alma e espírito. Na segunda lição nos falou sobre o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. A terceira lição, o corpo e as consequências do pecado. Na quarta lição, o corpo como templo do Espírito Santo. Essa lição foi muito maravilhosa, a lição que realmente nos trouxe muito entendimento. E hoje nós estaremos aqui falando sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Então, podemos perceber que desde já estamos estudando essa tripartite, né? O homem, o ser humano tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito. Agora estamos na parte da alma. Então, a alma, a natureza imaterial do ser humano. A lição de 2 de novembro de 2025. O texto áureo, ele nos fala assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui, irmão, nesse texto áureo, nós já podemos perceber a ação de Deus, né? Quando no livro de Mateus, ele lá no capítulo 10, versículo 28, ele vai nos falar sobre isso aí. É o próprio Deus falando com os seus servos com relação a esse temor, né, das pessoas que, ou seja, matam o seu próprio corpo, mas eles não podem matar a alma.
E aí nós já começamos a entender o material e o imaterial. A verdade prática, ela nos fala assim: cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável e uma eternidade de alegria e paz. Então, veja, são duas coisas que mais ou menos se contradizem, mas sabendo que quando nós seguimos aquilo ao qual nos mostra que nesse início, que é uma verdade prática, ou seja, a verdade que nós devemos praticar em nossas vidas. Então, cuidar da alma é uma atitude fundamental para uma vida cristã estável. É uma eternidade de alegria e paz. Então, quando nós falamos de alma, nós já estamos vinculando e dizendo que o espírito e a alma, eles andam juntos, assim como o corpo também, mas eles são inseparáveis, o corpo, a alma e o espírito, né? Então, veja bem, então é sabedoria. Viver essa prática aqui é sabedoria que Deus coloca diante de nós. E o autor da revista, ele já nos fala para ter esse cuidado, né? Para que a gente tenha uma vida cristã estável e uma eternidade alegre, de alegria e de felicidade, ou de alegria e paz. Então, isso é importante, amado, nós temos isso aí. Na tua revista, você vai acompanhando aí, né? E eu abro um parênteses aqui para falar sobre quem não tem a revista, pode adquirir a revista aqui no Centro Evangelístico Internacional, na secretaria da Escola Bíblica Dominical. Como é que eu posso adquirir essa revista? Você vai adquirir a partir do momento que você vem à igreja, você vai se matricular em uma das classes, né, da Escola Bíblica Dominical. Você escolhe uma classe, você se matricula, e aí você vai receber gratuitamente uma revista. Mas se porventura você não tem como vir, você vem, se matricula, acompanha 1, 2, 3 aulas e vai acompanhando quando você der, e aí quando você não puder vir à igreja, você acompanha a sua revistinha em casa, tal, ou você pode comprar na CPAD também uma revista e acompanhar na sua casa. Agora, o ideal é que você venha aqui fazer a parte presencial. Por quê? Porque aqui você vai ter professores em que pode te explicar mais detalhadamente, né, os ensinos que já estão na revista. Então isso é importante, você ter consciência disso aí, né? Venha nos conhecer, venha aqui fazer parte dessa igreja, venha assistir essas aulas, você vai gostar, você vai aprender, você vai vivenciar na tua vida a ação de Deus através dos ensinamentos. Bem, então, partindo desse princípio, nós podemos então agora na nossa revista ver algumas coisas que são muito importantes. Quais são os objetivos desta lição? Fazer os alunos compreenderem que a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. Então aqui nós já estamos abrindo a nossa mente para poder entender isso aí. Então a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade. O objetivo 2, demonstrar aos alunos com base bíblica que a alma é uma parte imaterial e imortal. Olha só bem essa definição. É a parte imaterial e imortal do ser humano, capacitando-o a refutar visões materialistas. Nós vamos nos aprofundar nesse estudo aí. E o terceiro objetivo, conscientizar os alunos da necessidade de cultivar uma alma saudável por meio da oração, da meditação na palavra na palavra de Deus e de hábitos santos. Então, irmãos, nós temos aqui 3 objetivos que são muito importantes e que vão nos levar a nos mostrar como é que essa ação da alma ela tem na nossa vida uma ação muito grande. Qual é o agir dessa alma? Como é que é essa alma? Né? E o que ela nos traz à nossa vida, né? Isso aí vai ser muito importante. Bom, vamos lá. Então, aqui nós temos agora a leitura bíblica em classe.
ela está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, e também no capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17, né? E também temos ali Mateus capítulo 28. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, diz assim, você pode acompanhar, se você ainda não tem a revista, você pode acompanhar na tua Bíblia. Vai lá, abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, que nós vamos ler. Diz assim, ó, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e a dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Abre a tua Bíblia aí, continua acompanhando. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós estamos falando aqui, e isso aqui nos aponta muito para a desobediência, né? Para os direcionamentos que Deus deu ao homem e à mulher, e ali eles desobedeceram. Mateus 10, ele fala assim, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, irmãos, é muito sério isso aqui, é algo que nós temos que ter um discernimento muito grande, porque é o próprio Deus agindo, porque Deus, ele não age de qualquer maneira. Deus, ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele é o Deus que ele mostra primeiro a verdade, ele nos estimula a andar nessa verdade, nos mostra como devemos fazer, né? Ele nos orienta, ele é o nosso norte, ele nos explica, mas também nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Mas se não fizermos ou desobedecer, enfim, alguma coisa que vá de encontro àquilo que Deus criou, a sua própria criação, nós vamos o quê? Perecer, ou seja, vamos pagar as consequências. Na lição passada nós falamos um pouquinho sobre isso, então não quero me aprofundar muito nisso aí, mas então aqui é o próprio chamamento de Deus mostrando uma verdade, e aqui ele é bem claro. Às vezes as pessoas, mas Deus mata, Deus manda para o inferno, nós é que escolhemos, é uma escolha, é o livre-arbítrio. Então, nós temos que ter sabedoria. Quer viver bem? Quer estar bem? Ande nos caminhos do Senhor, conforme estão os seus mandamentos, conforme estão os seus propósitos. Isso é importante a gente saber. A introdução, a nossa revista você acompanha. Iremos nos aprofundar na compreensão bíblica sobre a alma humana, sua natureza imaterial, atributos e importância no relacionamento com Deus. Aqui eu já chamo a atenção, que é muito importante a gente conhecer essa natureza material e imaterial, né, e os seus atributos. E fundamentalmente, irmãos, o que me chama a atenção aqui é quando ele fala a importância no relacionamento com Deus. Então nós só vamos poder entender esse imaterial, que é a alma, quando nós temos o quê? Um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. Então nós estamos falando assim, entre aspas, de corpo, alma e espírito, agora mais provavelmente a alma, mas a alma ela está
junto com o Espírito. Ela está como se estivesse agregada ao Espírito. Elas não se separam. Então, entender que para isso, como Deus é Espírito, nós precisamos o quê? Ter um relacionamento. Isso é fundamental na vida do cristão. Não só nesse estudo, mas em toda em todas as áreas, né, da palavra de Deus. Vai sempre nos falar, o homem, Deus criou o homem para ter um relacionamento. Para que o homem tivesse um relacionamento com Deus. Para que pudesse conhecer esse Deus, saber quem esse Deus é. E isso é fundamental, irmão. Relacionamento. E diz assim, ó, relacionamento com Deus. As ideologias materialistas negam a existência da alma e sua responsabilidade moral. Ensinar sobre a alma é reafirmar a verdade de que fomos criados à imagem de Deus e chamados à santificação. Então, é um processo na vida cristã que vai nos mostrando aos poucos, né, como é que foi essa criação, nos mostrando quem nós somos, imagem e semelhança de Deus, e, sobretudo, estamos num processo, numa caminhada, né, num subir de degraus, que podemos dizer que isso aí é um processo de santificação. Conhecer a Deus mais e mais é um processo de santificação e depende de cada um de nós. Quanto mais você buscar, quanto mais você se envolver na obra com Deus, você for se envolvendo, mais a sua vida cristã vai sendo santificada, ou seja, separada. Na lição 1, apresentamos um conceito preliminar da alma, demonstrando o seu lugar na tríplice constituição do homem. Aqui ele está falando sobre a lição de número 1, que nós falamos ali sobre o homem, corpo, alma e espírito. Então, essa tríplice constituição, corpo, alma e espírito, né, do homem. Vimos que junto do espírito e inseparável dele, a alma compõe a parte imaterial, né? Então, essa parte material nós vamos explicar mais adiante. O espírito do ser humano, que torna uma pessoa criada à imagem de Deus. Vamos nos aprofundar no conceito e distinção da alma, estudando seus atributos e sua importância no relacionamento com Deus e com o próximo. Então, veja bem, aqui ele já nos dá um direcionamento, né? Com relação a relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Eu costumo dizer que é um relacionamento vertical e um relacionamento horizontal, ou seja, com o ser humano, com as pessoas, né? Com as pessoas. Então, relacionamento, meu irmão, minha irmã aqui e tal, e com Deus, é o vertical. Isso é importante a gente ter consciência, né, desse relacionamento. Deus nos criou para relacionamento, para nos relacionarmos. Primeiro com Deus e depois com o próximo. A palavra de Deus, ela nos mostra em vários momentos em que nós temos que buscar esse Deus conforme a Bíblia ela nos mostra, né? São os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, relacionamento vertical, amar a Deus, relacionamento vertical. E ao teu próximo como a ti mesmo, mandamento. Então, isso é importante, a gente já está conectando essas palavras que nos mostram essa verdade de Deus. Bom, o tópico 1, ele fala atributos da alma. Subtópico 1, de volta ao Gênesis. A parte imaterial do ser humano
é o que mais diferencia dos animais, como bem evidencia a criação. O homem é um ser pessoal criado à imagem de Deus, com autoconsciência e autodeterminação. O Criador fez-lhe seu representante, dando-lhe poder de governo sobre toda a obra criada. Que ele diz o quê? Enchei a terra e sujeitai-a e a dominai. Foi essa a direção que Deus deu ao homem, para que ele tivesse à frente disso. Sua capacidade de administração, compreensão e decisão moral é resultado do caráter consciente e autônomo da alma humana. Isso é explicado originalmente na aptidão de levar e guardar o jardim. Então, discernir entre o certo e o errado, e fazer escolhas, e dar nome aos animais. A parte afetiva do homem é demonstrada na afirmação divina da necessidade de uma companheira e na expressão de satisfação de Adão ao receber Eva, que alguns eruditos consideram ser a primeira composição poética da história humana. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18 ao 23. Então, esse relato aqui, irmão, é para nos mostrar desde já que o homem, ele foi criado para dominar, né, a criação de Deus, né, para ter relacionamento, para mostrar e para afirmar, né, que a divindade de Deus. Então, esse princípio aqui, ele vai já nos mostrar que a alma tem um espaço, né, para que isso possa acontecer nesse relacionamento, nessa determinação de Deus, nessa consciência que ele dá ao homem de ser uma alma autônoma, né? Então, isso é muito importante, nós temos que cada vez mais procurar entender, discernir isso aí. Por isso que nós temos que orar muito a Deus para Ele nos dar discernimento de tudo que nós estamos falando aqui. E diz o seguinte, irmãos, olha, no subtópico 2, entre o espírito e o corpo. A alma do homem é sua personalidade. Olha só, a alma do homem é sua personalidade. Seus 3 principais atributos são, atributos: emoção ou sentimento, razão ou intelecto, e querer ou vontade. Então, 3 atributos: emoção, razão e querer. A alma é a sede dos afetos, raciocínio. A alma é a sede dos afetos, raciocínio, impulso, desejos e decisões. Esses atributos são empregados pelo ser humano em sua comunicação com Deus e com o mundo físico. Então, Deus, Espírito, mundo físico, para ter comunhão com Deus. Pode-se dizer, então, que a alma funciona entre o Espírito, que se conecta com Deus, o ser divino, e o corpo, que se conecta com o mundo dos homens. Então, é claro que é bem entendível, né, esse relacionamento, né, com Deus e com o mundo físico, né, com aquilo que a gente tem. Agora, como o corpo, né, a alma, ela funciona entre o espírito e o corpo. Espírito e corpo. E funciona nisso aí. Então, nós vamos falar mais adiante sobre o material e imaterial, mas eu gostaria agora de ler para nós testificarmos o que o escritor escreve, né? Ali em Lucas, capítulo 1, Lucas capítulo 1, ele vai nos falar justamente sobre esse momento em que Lucas 1, vamos lá, vocês vão abrindo a Bíblia de vocês aí,
para que a gente possa testificar o que está escrito ali. Lucas 1, ele vai falar bem claro para que a gente possa meditar. Lucas, abre a tua Bíblia aí, Lucas 1, capítulo 1, versículo 46 e 47. Vamos lá. Que diz assim, ó. Aqui. 1, 47. 46 e 47. Olha só o que diz. Diz assim. Lucas 1. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, irmão, esse cântico aqui de Maria, em que ela declara isso aí ao Senhor, a esse Deus vivo, né, já dizendo que a alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou. Então, veja bem, veja essa junção de alma e espírito aqui, já nos mostrando, né, que o ser divino se conecta, ou seja, o ser humano, o nosso corpo se une ou busca a divindade, esse Deus, para que possamos ter a paz, a alegria em nossa vida. E essa conexão faz bem. Então, veja bem, irmão, tomando isso para nossas vidas, nos dias de hoje, precisamos entender. Queremos viver bem, queremos estar bem. Que você busque a presença de Deus na tua vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, mais do que tudo, a nossa alma, ela se alegra quando esse alimento, né, do espírito vem sobre as nossas vidas, porque temos um relacionamento com Deus, ao qual entendemos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso alegra a nossa alma. E automaticamente o nosso corpo. Então, isso é bom, é agradável. O que eu quero para a minha vida? Ter uma vida alegre, feliz, em paz. Então, para que eu tenha isso na minha vida, eu preciso estar conectado com Deus. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Deus, para que isso se torne na minha vida um bem. Aí nós temos o quê? Um equilíbrio, corpo, alma e espírito. Eu estou bem porque eu tenho relacionamento com meu Deus. Se o meu relacionamento com meu Deus está bem, eu estou fazendo coisas que a minha alma se alegra. Automaticamente a alma se alegrando porque o corpo está bem. Ele não necessita de nada. Então isso é bom a gente entender, irmãos, né? Para preservarmos essa coisa boa que Deus nos coloca. O subitem 3 do tópico 1, irmãos, na revista, ele vai nos dizer: a alma abatida. Os afetos da alma em relação a Deus são vistos no Salmo 42. Quando o salmista conversa consigo mesmo, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Salmo 42, versículo 5. Então, esse contexto, irmão, nos indica que o autor experimentava, ou seja, o salmista experimentava, está passando por uma aflição espiritual, uma crise, uma falta de comunhão com Deus. Então, ele sente isso: por que me abates? Porque se abate a minha alma. Então, ele clama a Deus, ele busca em Deus, buscando entender por que ele estava sentindo aquele tipo de sensação que não era boa, entende-se? Que o salmista estava passando por um momento difícil, né? E cada vez mais essa aflição espiritual é algo que cria uma crise.
E essa crise é justamente porque ele não estava assim como uma comunhão com Deus. Então, essa comunhão com Deus, esse relacionamento, é porque falta algo. Muitas vezes as pessoas, né, nós já vimos vários fatos assim, que as pessoas têm dinheiro, têm uma vida sadia, têm tudo do bom e do melhor, bens materiais, bem financeiro, tem uma boa posição, enfim, a gente vê, as pessoas falam sobre isso, tal, mas, ao mesmo tempo, quando você para conversar com uma pessoa dessa, ou você vê alguma coisa que aconteceu de espantoso numa vida, pô, mas como pode aquela pessoa tinha tudo, tinha bens materiais financeiros, tinha uma vida, morava na Zona Sul, porque tinha aquilo, tinha carrões, enfim, tinha uma vida regrada, tal, enfim. Mas ele não tinha. Aliás, ele tinha um vazio dentro dele que as pessoas mesmo que não conhecem a Deus não conseguem explicar. Era o quê? O que faltava nessa vida? Uma vida espiritual. Corpo, alma e espírito. Então, faltava, ele não consegue explicar. Eu não consigo, eu tenho um vazio dentro de mim. É que a vida espiritual, é uma vida de relacionamento com Deus, buscando em Deus as respostas que muitas vezes o mundo coloca e que as pessoas pensam que está tudo bem. E não é assim. Então, esse vazio é o preenchimento do Espírito Santo de Deus nessa vida. Então, as pessoas são assim. Então, o salmista aqui, nesse momento, ele estava passando por um processo difícil. Ele não sabia explicar, mas sabia que algo estava acontecendo. Por isso, sua alma estava entristecida e suspirava. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Uma pergunta que ele faz. O Salmo 84:2, ele fala assim, também ilustra essa função da alma, assim como o Salmo 51, no qual Davi fala de sua tristeza e do anseio por um espírito reto, voluntário e renovado, o que desenvolveria a alegria e integridade do seu ser. Então, nesses textos de referência, irmão, nós vamos ver que o salmista, que Davi, ele se entristeceu porque fez algo errado. Ele desobedeceu a Deus. Ele fez algo que era contrária à vontade de Deus e ele sabia disso. Então a sua alma se entristeceu porque ele entendeu que Deus não se alegrava com as suas ações, com as suas atitudes, com as suas definições como vida. Então o salmista sentia isso. Então embora ele estivesse passando por um processo difícil na vida dele, ele ainda tinha comunhão com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, tanto é que o Espírito Santo de Deus o incomodava. Ele mostrava a verdade de Deus. Assim acontece em nossas vidas muitas das vezes. Somos cristãos, estamos na igreja, vivenciando, mas tem certas coisas que muitas vezes a gente não consegue alcançar a dimensão da vontade de Deus. E nos sentimos assim, entristecidos, parece que falta algo, e não sabemos explicar, buscamos o Senhor, porque algo fizemos que não agradou a Deus, e o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar essa verdade. E muitas vezes a gente não quer entender a verdade de Deus, quer entender a nossa verdade. Então, isso é importante, a gente se submeter a Deus para entender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, entender o seu propósito em nossas vidas. Muitas vezes estamos na igreja, mas não entendemos o propósito de Deus. E isso faz com que gere em nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso espírito, gera algo que nós não estamos bem. Eu não estou bem hoje, não. Então isso nós precisamos compreender. Então, a alma é a sede das emoções, da razão e da vontade, expressando a personalidade humana criada à imagem de Deus. Isso é muito interessante. Vamos agora para o tópico 2. O tópico 2, ele tem assim, a natureza da alma imaterial
e a imortalidade. Subitem 2 do tópico 2. Subitem 1 do tópico 2. Distinção de substância. Diz assim: o estudo da alma como parte da natureza imaterial do ser humano, em um só versículo, estão profundas verdades espirituais reveladas por Jesus a respeito do nosso quê? Nosso psique, ou seja, nosso pensamento, nosso raciocínio. Jesus, aqui cabe um parênteses aqui, irmãos. O que é esse psique? É a parte sensorial, é a parte do nosso pensamento, ou seja, do nosso intelecto. Isso é bom a gente entender. Essas palavrinhas assim que parecem um pouco difíceis, mas são fáceis de entender. Então, psique é a parte sensorial, é a parte do nosso pensamento, ou seja, no nosso intelecto, nossa inteligência, no que nós pensamos. Jesus expõe a clara distinção de substâncias entre as partes material e imaterial do homem. Uma, tangível. Ou seja, o que é tangível? Tangível, que se pode tocar. Essa seria o quê? A material. Corpo, que pode perecer por ação humana. Outra, intangível, que é o quê? O que não se pode tocar. Ou seja, a alma. Nós podemos tocar na alma? Não. A alma é como o espírito. Então, só se coloca, né? Nós podemos ver com alegria, tristeza, enfim, uma série de coisas. Então essa parte intangível é que não se pode tocar. A alma que não pode ser destruída pelo homem. Então, o homem, na parte material, ele pode fazer o seu corpo perecer, mas a alma não. Então, isso é importante a gente fazer. É importante observar que há vários textos das Escrituras, na parte imaterial, é representada ora pela alma, ora pelo espírito. Nós temos aí, irmãos, você que tem a revista, você vai observar que tem várias referências bíblicas. Eu só não vou agora ler uma por uma, porque demandaria de um determinado tempo. Mas você em casa, com o tempo, por isso você tem a revista em casa, para você ler, procurar, ir na Bíblia, ver se realmente está escrito aquilo ali, ver se isso aí realmente está de acordo com o que o escritor escreve ali, que daí você tem mais tempo. Por isso a revista fica uma semana, você vai lendo, tirando os versículos e tal, e entendendo isso aí, para chegar na parte presencial do domingo, você só tirar suas dúvidas com o professor da Escola Bíblica Dominical. Nesses casos, as referências sempre abrangem ambas as substâncias, devido ao quê? A sua inseparabilidade, ou seja, inseparabilidade, não são separadas, ou seja, alma e espírito. Essas duas coisas são interessantíssimas. Alma e espírito são sempre juntas, apegadas. Sempre que a Bíblia fala da alma, envolve o espírito. E sempre que fala do espírito, envolve a alma. Ou seja, estão sempre juntos. Né? Se o espírito se alegra no Senhor, se o espírito se alegra com a vida que estamos tendo, automaticamente a alma ela reflete isso aí através do nosso corpo, da alegria, né? Dos bons momentos, transborda de alegria, de paz. Nós sabemos quando uma pessoa está em paz, quando está alegre, quando está triste. Então, essa é a nossa alma. E o espírito provoca isso. E o corpo, então, reage e a alma traduz. Isso é muito interessante a gente entender essa parte aqui. Subitem 2, do tópico 2. Imaterialidade e responsabilidade pessoal. Ao tratar do perecimento da alma e do corpo no inferno, Jesus refuta as concepções antropológicas materialistas existentes desde a antiguidade. Em tempos modernos,
o marxismo, que prega que o homem se resume à matéria, ignorando a existência de uma alma consciente após a morte. E em Lucas ele vai falar sobre isso. Mas eu quero aqui andar um pouquinho mais adiante. Essa ideologia ateísta nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do indivíduo. Então aqui, o escritor da revista, ele vai nos falar várias questões de pensamentos e de ideologias, né, a marxista e vários outros pensamentos, que são pensamentos que nos trazem a muitas das vezes, duvidar, ter incertezas por causa desses pensamentos, por causa dessas ideias, né? Então, isso aí é como se fosse uma estrutura opressora que nos coloca em questões duvidosas, acredito nisso, não acredito, isso aqui parece que está certo, isso não parece. Então, irmãos, por isso que nós temos que ter um respaldo muito grande na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai verdadeiramente testificar no nosso coração o que é verdadeiro, o que não é, porque quando nós falamos já aqui de pessoas que, de ideologias, né, de pessoas que, vamos dizer assim, de uma certa forma, elas são pessoas que não acreditam em Deus, então automaticamente elas vão procurar defender o seu pensamento de não, por que não acredita em Deus, né? Os ateus têm esse raciocínio, têm essa maneira de ser, tal. Então toda ideologia que promete soluções absolutas para os problemas do homem por meio das doutrinas sociais, políticas e econômicas, incorre no mesmo erro, né? De querer mostrar uma verdade que não é verdade. Então, ela defende os seus conceitos, né, de não acreditar em Deus, né? Que essas concepções, elas são, por exemplo, a teoria do marxismo, da aniquilação total, que diz que depois da morte não tem céu e nem inferno. Uma teoria totalmente errada, pois não tem sustentabilidade bíblica. Não tem céu, não tem inferno, tal. Eles procuram desacreditar o que a Bíblia fala que é uma verdade. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado, né, nesses pensadores, nessas doutrinas que fazem com que venha a nos tirar da direção de Deus. Né? Ele fala também de questões de não tem céu, inferno, errado, pois a verdade é a seguinte, irmãos, que nós temos que ter bem claro no nosso estudo. O nosso respaldo é na palavra de Deus. Aqui nós temos sustentação bíblica, nós temos como nos colocar diante da Bíblia para verdadeiramente entender que o ensino nos traz a direção correta em Deus. A teologia ateísta, ela nega a pecaminosidade e a responsabilidade moral do ser humano. Há pessoas que dizem, pastor, mas isso não tem nada a ver. Irmãos, as pessoas, sabe, às vezes, por falta de conhecer a palavra, e para se justificar em muitas coisas, elas falam, não tem nada a ver, pastor. Isso aí não tem nada a ver, isso aí é coisa do passado, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, não tem nada a ver. E eu digo para vocês, tem sim, tem muita coisa a ver. Por quê? Que para dizer que a vida não tem pecado, olha, as pessoas têm que realmente estar muito fora do conhecimento, né, da palavra de Deus. Por exemplo, já o hinduísmo fala que a vida é essa, e fazem o que quiserem. Outros falam que depois dessa vida não tem céu, não tem inferno, e está tudo certo, mas isso não é verdade. E no livro de Mateus, que é onde nós estamos respaldados, no capítulo 10,
ele nos fundamenta sobre todas essas questões de dúvidas e incertezas da ação de Deus na vida do homem. E é isso que nós temos que estudar, é isso que nós temos que nos envolver, é isso que nós temos que ter como uma verdade para que essas falsas teorias, essas falsos pensamentos, essas falsas teologias, né, nos mostram para que venhamos a não entender a vontade de Deus, a direção de Deus, entender que é o Deus que nós servimos. Então, estou falando para cristãos aqui. O subitem 3, do tópico 2, ele vai nos dizer assim, ó, materialismo e teologia. Ele diz assim, a visão materialista da natureza humana vai além das questões políticas e ideológicas. Afeta também a teologia, principalmente quanto à missão da igreja, a ortopraxia, ou seja, a prática correta. Toda negação da condição pecaminosa do homem é, no mínimo, um ateísmo prático, independentemente do viés que assume. Algumas correntes teológicas contemporâneas reinterpretam as escrituras com base em vertentes da teologia da libertação e compartilham do mesmo campo de distorção e confusão espiritual. Então aqui, irmãos, nós já podemos ver que o escritor, né, quando ele fala isso, é que temos que ter o cuidado nessas teologias que estão por aí, nessas teologias que fazem com que eles fazem uma reinterpretação da Bíblia para poder associar isso ao seu pensamento, né, de desacreditar nas coisas de Deus. Então, reinterpretação. Então, isso traz o quê? O cristão fica numa confusão espiritual. E isso aí não faz bem. Então, irmão, a melhor teologia é a palavra de Deus. A melhor teologia é o que está escrito, é o que o Espírito Santo escreveu, é o que o Espírito Santo nos deixou para que nós pudéssemos estar respaldados aqui nessa teologia bíblica que não nos deixa ter confusão e dúvidas ou incertezas. Conflito com a sã doutrina, que é essencial para a salvação da alma. Então nós temos vários versículos de referência aqui, como eu falei, mas os irmãos em casa, pega a sua revista, dê uma olhada e procure essas referências aqui e leiam para ver se está testificando com o que o escritor escreve aqui. Bom, a alma é imaterial e imortal, distinta do corpo, e continuará extinta após a morte. Aliás, e continuará existindo após a morte, sendo responsável diante de Deus. Então, esse é um resumo do que nós estudamos ali. Agora, tópico 3. Tópico 3, ele vai nos dizer o seguinte: a alma renovada e submissa a Deus. Eu acho que esse tópico aqui é um tópico que realmente vai nos dar um respaldo desse Deus que nós servimos. A alma renovada e submissa a Deus. Subitem 1. Edificação e saúde. A estabilidade da nossa vida cristã e nosso destino eterno depende de como cuidamos da nossa alma. A oração é o meio eficaz para nos livrar da ansiedade, um transtorno de dimensão global. Deus nos dá a sua paz e protege nossas emoções e pensamentos e nos guia no caminho da sua vontade. Veja bem, irmãos, como é interessante quando nós estamos colocando diante da nossa vida cristã para uma edificação saudável, boa. Então, quando ele fala que a oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade, né, que é um transtorno global, a ansiedade
nos últimos tempos, nós temos visto por aí muitas pessoas com essa doença da ansiedade, né? E pessoas assumem essa ansiedade de tal maneira que muitas das vezes buscam até a morte de tanta ansiedade. Fazem coisas muito erradas por causa do quê? Da ansiedade. E aqui nós temos, vamos dizer assim, entre aspas, uma receita, e é o único método e é a única ferramenta que se tem para que a ansiedade não tome a vida do cristão e se torne um erro. Ou seja, que ferramenta é essa? É a oração. O escritor foi muito feliz quando ele coloca isso. A oração é um meio eficaz para nos livrar da ansiedade. Irmãos, se nós temos isso, o que está faltando para que a gente pratique, para que a gente viva essa oração? Nós conhecemos um Deus vivo e nós sabemos que a maneira ao qual nos relacionamos com esse Deus vivo é através da oração. Então, se queremos verdadeiramente ter uma vida saudável, basta tão somente orarmos, vivenciarmos em nossas vidas a vontade de Deus. Deus nos dá a sua paz e protege as nossas emoções e pensamentos. E nos guia no caminho da sua vontade, da sua vontade. Então nós precisamos entender o quê? A vontade de Deus. Mas desde já nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nossa parte é alimentar nossa mente apenas com o que edifica. O que falamos? Olha, eu achei isso aqui muito interessante. Era bom até que você marcasse na sua Bíblia, né? Nossa parte é alimentar a nossa mente apenas com o que edifica. Lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 8, eu falo sobre isso. Mas ele fala o seguinte questionamento: o que falamos, o que ouvimos, o que lemos, o que vemos, nossos hábitos diários determinam a saúde da nossa alma. Olha só que maravilha, irmãos. Então nós temos aqui a resposta, o direcionamento para ter uma vida saudável, ter uma alma boa, ter uma alma agradável, ter uma alma que verdadeiramente possa exteriorizar através do corpo o que estamos vivendo. Então, nós temos que vigiar no que nós falamos, no que nós ouvimos, no que nós lemos, no que nós vemos. Então, são hábitos diários, irmão. Como tem sido o nosso viver em família, viver aonde nós trabalhamos, viver nossos estudos, como tem sido a nossa vida, como nós temos, vamos dizer assim, nos relacionarmos com as pessoas, o que temos falado para as pessoas, como tem sido o nosso olhar com relação às pessoas, como nós vemos as pessoas com bons olhos, com maus olhos, com olhos de questionamentos, com olhos enfim, essa nossa maneira de ser, essa nossa maneira, esses hábitos diários é que vão fazer bem a nossa alma. Então, isso é muito importante. E subtópico 2 do tópico 3 diz assim: purificação e renovação. Já estamos terminando. A Bíblia nos adverte quanto ao cuidado da alma, dos maus pensamentos, dos desejos impuros e perversos, e da intenção e inclinação malignas. Devemos purificar e renovar a nossa alma, para que sejamos transformados e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo em santidade e temor. Irmão, isso aqui é como um fecho para o nosso estudo nesta manhã, porque verdadeiramente é o ápice de um relacionamento e de uma
de atitudes que temos que ter para que cada vez mais tenhamos uma alma renovada, tenhamos uma alma bem, que nos transforma e traz algo agradável. Então, aqui eu estou falando para cristãos, para pessoas que conhecem a palavra, para pessoas que querem viver e praticar essa palavra. E a palavra nos orienta para que nós venhamos a cada dia a nos santificar, a nos purificar, a estar renovando a nossa alma, buscando coisas boas, agradáveis. Buscar em quem? Em Deus. Só Ele pode alimentar a sede do nosso espírito, da nossa alma. Então, nós precisamos viver em santidade e temor a Deus. Porque quando ele fala aqui temor a Deus, irmãos, eu entendo que esse temor, que não é medo, mas o temor de saber que Deus, sabe o que está na tua cabeça, o que está no teu pensamento. Você pode esconder de todo mundo, até de você mesmo, mas de Deus você não consegue esconder o teu pensamento. Então, no que temos pensado? Coisas boas ou coisas ruins? Então, são frutos. Se plantamos pensamentos bons, vamos ter pensamentos bons. Se temos pensamentos maus, automaticamente teremos consequências más. Isso é muito importante. A alma precisa ser purificada e renovada continuamente para viver em santidade e comunhão com a vontade divina, ou seja, a vontade de Deus. Irmãos, esse estudo, essa lição, nos traz a entender tudo isso. Concluindo agora a nossa lição, diz assim: o cristão precisa viver em plena santificação, o que inclui a contínua rejeição de pensamentos e sentimentos e desejos pecaminosos, mantendo pura a alma. E olha o que diz aqui em 1 Pedro 1,22. O que diz aqui? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Então, aqui em 1 Pedro, ele nos alerta como nós devemos andar para que a nossa alma esteja bem, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência da verdade. Qual é essa verdade? A palavra de Deus. Para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. Deus, uns aos outros, é o quê? Para que tenhamos um coração que é puro. Como seres criados à imagem de Deus, com alma imortal, somos chamados a viver em santidade, a irresponsabilidade diante do Criador. Cuidar da alma é essencial para a nossa salvação e comunhão com Deus. Então, irmãos, que neste estudo, nessa lição de número 5, tenhamos a consciência de que a nossa alma, que é o reflexo do nosso corpo, né? Mas que ele não deixa de andar junto com o Espírito, e que isso é um conjunto ao qual deve estar em equilíbrio para que nós tenhamos uma vida plena. Então, irmãos, que possamos nos conscientizar de que Deus, o tempo todo o tempo, Ele quer que tenhamos uma vida plena diante dEle. Para isso, precisamos estar com o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito em equilíbrio. Estarmos bem. Se estamos bem com Deus, esses 3 elementos estarão bem. Tenha certeza disso. Tenha uma semana abençoada, que Deus continue abençoando você e a sua família, e que você possa, junto conosco, estar aqui nas aulas presenciais, junto com a sua família, vivenciando o amor de Deus sobre a família. Que Deus os abençoe e os guarde em nome de Jesus.